Sejam todos bem-vindos. Estamos hoje no podcast Integra com a doutora Gina Mello. Ela que é biomédica esteta, cosmetóloga e tem pós-graduação em harmonização facial. A gente tem escutado muito falar sobre gerenciamento de pele e hoje nosso assunto é esse. Vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre o gerenciamento de pele e a importância dele na harmonização facial. Falando de gerenciamento de pele e de harmonização facial, qual a ligação que tem entre o gerenciamento e a harmonização e o quanto que esse gerenciamento é importante para um resultado eficaz na harmonização facial. Bom, primeiro é um prazer enorme estar aqui, né, nossa primeira participação, espero que a primeira de várias, né, e falar de gerenciamento de pele é um assunto que me deixa muito à vontade, Gisele, porque é de suma importância que a gente tenha uma base de preparação da pele para qualquer tipo de procedimento. E na harmonização facial não seria diferente. Então essa conexão é uma conexão muito íntima, né. Afinal de contas, a gente trabalha injetando, aplicando produtos na pele. A pele é a nossa base de trabalho. Então, quando você tem uma pele desajustada, desarmonizada, não vai ser somente a estrutura do material que vai ser injetado que vai fazer essa recuperação. Até faz, parcialmente, transitoriamente, mas a médio e longo prazo vão aparecer alguns questionamentos, às vezes até dos próprios clientes. "Nossa, doutora, mas esse material acabou tão rápido, passou tão rápido o efeito", e isso é bem clássico, é falta do básico, né, e a gente pode, dar aqui um exemplificar, no caso, como a hidratação, que é algo extremamente simples, que a maioria das pessoas não vê relevância de fazer, muitas vezes fogem da hidratação, porque acha que é um procedimento: "Ah, eu faço em casa, eu uso um creminho e está tudo certo". Na verdade, a gente produzir essa base de tratamento para outros tratamentos injetáveis faz toda a diferença nesse processo. Saindo um pouquinho aqui do contexto, né, do script, e assim, muitas pessoas acham que é só fazer um home care, né. "Ah, eu vou fazer um home care que eu vi na farmácia, que eu vi a blogueira fazer", e aquele home care não é o ideal para sua pele, não é o ideal para sua idade. Muita gente diz assim: "Ah, eu tenho 40 anos, vou começar a usar o 40 mais 40". Mas será que a sua pele é do mais 40? Será que você não já cuidou e ela é do mais 30? Ou você não cuidou e ela é do mais 50? Né? Quem vai dizer isso é um profissional especialista na área e não a blogueira ou o balconista da farmácia. É uma coisa muito interessante que você está falando, e eu sempre digo muito para os meus alunos: informação não é formação, né. A gente tem muita informação à nossa disposição, porém, a gente precisa filtrar as informações que a gente recebe, até para verificar se isso realmente tem uma relevância. Você tocou num assunto muito interessante, é muito comum, a maioria das pessoas, né, a gente tem uma geração de mulheres, e aí eu coloco pontuo as mulheres, porque é realmente o maior nicho de mercado cosmetológico, que vem de uma geração que tinha aqueles cremes faciais, que a maioria eram apresentados em forma de creme, tinha uns 30 mais, 45 mais, e aí surge uma falsa impressão, Gisele, de que: "Ah, eu tenho 30 anos, mas eu vou usar logo o 45 mais, porque aí eu já dou uma prevenida que quando eu chegar lá vai estar tudo espetacular". Então eu convido os telespectadores a pensarem um pouquinho comigo. Bom, se você tem 30 anos, existem algumas perdas que ainda não aconteceram. Então você está no auge do seu colágeno, você está no auge da sua hidratação. O seu organismo, o seu metabolismo está extremamente funcional. Quando você usa um produto que comporta uma idade a mais que a sua, ele vai suprir as carências dessa idade. Então, aos 45 anos, ou seja, 15 anos depois, você já teve perdas significativas na produção do colágeno, você já teve perda significativa no processo de hidratação dessa pele, entre outros processos. Você pode ter engravidado nesse meio tempo, você pode ter uma crise hormonal nesse meio tempo. Isso vai influenciar a sua pele, e aí é importante que um profissional avalie o seu caso, porque cada caso é um caso, para que a gente possa protocolar corretamente esse paciente. E muito obrigada. E assim, dentro da sua clínica, né, falando de gerenciamento de pele e um processo de harmonização mais eficaz, quais são as principais técnicas que você utiliza dentro da clínica para fazer com que os resultados da harmonização, isso aí é para os harmonizadores também,
fique mais adequado, traga um resultado mais satisfatório, porque a gente muitas vezes vê, botou 3 seringas de, tô dando um exemplo, né, 3 seringas de bioestimulador, faz o ácido hialurônico, ok, diz que tem uma hidratação, ok, mas falta alguma coisa, você não consegue o resultado que você desejava totalmente, o resultado eficaz, falta um glow naquela pele que não demora muito, enfim. Qual a dica para os profissionais de saúde para esse tratamento ter uma qualidade maior, para o tratamento da harmonização facial ter uma qualidade maior para o paciente, realmente ter um gerenciamento da pele do paciente, não só a transformação no formato do rosto. E a sua pergunta é extremamente relevante, então você que é harmonizador, chega aqui, ó. Primeiro, a harmonização não trata. "Que, Gina, a harmonização não trata? Que história é essa?" Vou explicar, se acalme. O que que acontece? Quando a gente coloca, por exemplo, 3 ml de preenchedor, 10 ml de preenchedor, porque a gente agora está no superlativo do preenchedor, né, Gisele? Então, os famosos harmonizadores, olha, eu fiz um full face com 20 ml, com 30 ml, né? Então você remodela a pessoa, ela não harmoniza. Isso não vai deixar de lado problemas de base que essa pessoa já traz, né. Então, por exemplo, se é uma pessoa, vamos lá falar uma coisa bem básica que não tem nada a ver com beleza, são alterações clínicas comuns. A maioria de nós sempre tem déficit de vitamina D, déficit de ferro, né, não é muito difícil você ter um paciente anêmico, você ter um paciente fumante, um paciente que é a história da bebida social, né, mas hoje a gente faz a social todo dia, então se eu faço a social todo dia, eu mesmo todo dia. Mas não é uma grande quantidade, mas a quantidade de bebida que você está ingerindo, mesmo que seja em pouca quantidade, você está colocando aí em xeque algumas questões na sua pele, como a produção de radicais livres, desacelerando seu metabolismo basal, enfim. E aí o que que acontece? Com o advento do gerenciamento da pele, que a maioria dos harmonizadores hoje já estão cientes e se conscientizando, porque eles têm ciência, mas ainda não se conscientizaram, que realmente precisa. Então, eu vou fazer um bioestimulador, como você colocou o exemplo. Beleza, então tenho que lembrar, ó o nome, a origem da palavra bioestimulador. Eu vou estimular o bio do paciente, o que o paciente traz para mim. Então, se aquele paciente não me traz nada, se aquele paciente não me traz uma qualidade de colágeno, se ele não me traz uma qualidade de terreno biológico, vai ser estimulado o quê? O que ele tem. Eu sempre digo para os meus alunos que na estética é igual na vida, a gente só dá o que tem. Então, se você quer receber, primeiro você dá, depois você pede, né. E eu sempre digo que a harmonização, gente, não é o bolo, ele é a cereja do bolo. E aí a gente tem que lembrar bem, o bolo sem a cereja ele existe, mas a cereja sem um bolo não perde sentido, Totalmente. né. E é isso que a gente está vendo muito hoje. Hoje eu estou percebendo os arma a ve na verdade, Gisele, é uma coisa que eu sempre converso muito com você, o que nós tivemos foi um boom de injetores. Sim, Sempre tivemos muito pouco harmonizadores, né. Porque quando a gente fala em harmonização, a gente fala numa imagem macro, a gente está falando de perfilometria, a gente está falando de anatomofisiologia, é toda a colorete facial, arquitetura facial, perfeito. Então assim, a história de você engatilhar uma cânula ou uma agulha de uma seringa e injetar, isso aí é a ponta do iceberg, você tem que ter projetado algo consistente, né, naquele paciente. E quais são os artifícios que a gente pode fazer para trazer realmente essa vitalidade, fazendo esse gerenciamento? Muitos recursos, como o microagulhamento, que não deixa, tá, gente, de ser um bioestimulador fisiológico, né. sim. Então, assim, o microagulhamento é um excelente aporte, o próprio jato de plasma ou as plasmacorações, as próprias hidratações com dermocosméticos de boa qualidade, com nanotecnologias, Skin booster, né. os skin boosters, PDRN, os exossomas. Então, assim, a gente hoje recurso não nos falta. E além do nutrição adequada. Adequada, né, exatamente. Ingesta de água. Ó, aqui não está fazendo, né, simbólico não, né, a gente tem Nutricosmético. isso. E agora lembrando que nutricosmético é uma suplementação. Quando eu suplemento, eu estou dando um aporte para aquilo que está bom continuar bom.
Se eu entro no consultório em déficit, não vai ser o meu suplemento que vai trazer aquele paciente a uma condição adequada. Então isso também precisa ser muito bem explicado para o paciente, bem como ter o entendimento do profissional que está liderando aquele protocolo. Então, você ter uma consciência de um olhar avaliativo. O que é um olhar avaliativo desse paciente? Olhar para o paciente CPF, como eu digo, personalizadamente. Você pega 10 mulheres de 40 anos, você vai ter 40 protocolos, 10 protocolos diferentes para as mesmas mulheres das mesmas idades. Então, assim, a personalização passa por uma observação clínica, uma observação específica, e aí você vai usando os recursos que você tem para te ajudar, e são muitos, né. Sim. Na harmonização, a gente tem, toda uma individualização do tratamento. Quer dizer, o ideal é que seja, né, o paciente chega, faz a anamnese, faz a avaliação e faz o plano de tratamento. Perfeito. Como ficaria um gerenciamento de pele dentro da harmonização? Qual seria um planejamento personalizado do gerenciamento junto com a harmonização? O que que acontece? Na verdade, ele é junto, mas não é feito no mesmo momento, ele é junto no mesmo planejamento, né. Até mesmo porque quando a gente fala em gerenciar, ninguém chega numa empresa, diz o que tem que ser feito, vai embora e um ano depois ele volta para ter o resultado. Então é um trabalho diário, né, que começa no consultório, quando você faz essa avaliação, você identifica as necessidades da pele e você dá um start, que é o quê? Vou refazer esse planejamento, vou refazer essas carências, sejam nutricionais, estéticas, para que eu deixe essa pele, esse terreno apropriado para que eu possa semear. Quais vão ser as minhas sementes? O que você escolher fazer para o seu paciente. É um bioestimulador? É um preenchedor? É um fio? Né? É tudo junto que muitas vezes eu vejo que nesses full faces, muito profissional mete os pés pelas mãos, querendo suprir uma necessidade de base ou uma necessidade secundária ou terciária, né. "Ah, eu preciso volumizar, então eu vou encher aquele local de material", né, e aí pouco tempo depois a gente tem um efeito rebote por conta de uma ação inadvertida. É. Você tem falado muito do preenchedor. E eu tenho observado ultimamente que tá tendo um abuso, inclusive dos bioestimuladores. Bioestimulador nunca é demais, que eu acho que chegou, me corrija se eu estiver errada, eu acho que chega um momento que ultrapassa a necessidade e muda também a feição, né. Existem alguns que incha o rosto, que cria uma camada de pele mais grossa, enfim. E eu tô vendo muito nisso, assim, que tem muitos profissionais que nessa necessidade de suprir a falta do gerenciamento de pele e querer também, entregar um resultado para ontem, que os nossos pacientes chegam querendo resultado para ontem, passou a vida inteira sem fazer nada, mas quer um resultado para ontem. Eu vou viajar daqui a 2 meses pra Europa, isso neste tempo, né, 2 meses, 2 meses e eu preciso estar plena. Eu tenho 50, mas eu quero chegar na Europa com cara de 35 e desse é o jeito. exatamente. E aí cabe a gente educar esse paciente. A gente, vocês, né, quando eu digo a gente, vocês harmonizadores e profissionais, que eu sou gestora. E então, assim, cabe nós, né, que estamos no dia a dia e orientar esse paciente de que não é assim, que existe um processo, né. Eu vejo muito nos cursos e no consultório a as outros profissionais que trabalham comigo fazendo isso, né, orientando que é um processo. Sim. Né, às vezes desde a pró do próprio atendimento a gente já vai orientando: "Gente, é um processo". A gente tem falado também muito isso com os nossos alunos, mas o que eu vejo é uma carência de educação da sociedade e uma carência de educação também da cientificidade dos profissionais, em ter um conhecimento maior. Né, porque muitos fazem um curso de 2 dias, de 3 dias, ou mesmo a especialização, quando você olha o A grade a grade curricular, é tanta coisa para ser colocada que eles esquecem do básico, né, que é o tratar primeiro a pele para ela receber, né, para ela poder receber os outros procedimentos e evitar esse envelhecimento. E aí eu queria que você falasse na solução que encontramos, né, entre aspas, no que você como profissional que, além de harmonizadora, né, tem uma base enorme, maravilhosa, científica dentro do gerenciamento de pele, da cosmetologia, da estética.
pode trazer para essa geração que está se formando aí em harmonização e estética avançada, para mudar esse olhar. Bom, Gisele, agora eu vou usar as palavras da maior filósofa da minha vida, que é a minha mãe. Vão estudar, vai estudar, não tem como não, é bater pestana, é procurar boas referências, não se aprende por osmose, gente. Livro embaixo da axila não vai levar o pensamento, não vai levar o conceito para o cérebro, né. Então, assim, a gente precisa aprender a aprender. Se você não tem método de estudo, se você foi aquele aluno de faculdade que estudou para passar na prova, repense os seus conceitos, porque eu sempre, quando eu vou dar aula para os meninos, eu sempre digo: "Gente, a gente não pode esquecer o básico, a gente quer comprar o melhor bioestimulador, a gente quer comprar a melhor marca de preenchedor, só que a gente esquece da coisa mais importante, dizendo que o nosso material de trabalho real é gente". Então, quando a gente lida com gente, a gente está falando de uma máquina extremamente integrada, onde ali tem corpo e mente. E que cada um responde de uma E forma que diferente. cada um responde de uma forma diferente, perfeito. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, quero aprender e assim, gente, esqueçam essa história de que vou ser bom em tudo, mentira, ninguém vai ser bom em tudo. Seja bom com um pouco de cada coisa e seja excelente naquilo que te faz feliz, né, que é atender o próximo, que é entregar um trabalho decente, um trabalho consciente. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos: "Trabalhe como se estivesse atendendo Deus". Então, você vai sempre dar o seu melhor, né. E esse conceito ele é muito importante de você entender de anatomia, de fisiologia, que é a nossa base, né, Gisele? Quem é da área da saúde, independente da especialidade que tenha, a gente precisa entender de plano anatômico, a gente precisa entender de malha nervosa, de camada vascular, de sistema imunológico, para a gente ver eu entender que tem sistema imunológico por conta da Covid. Lembrar que a pele é um O maior órgão, diga-se de passagem, o maior órgão do corpo humano, ele representa 16% do seu peso corporal. Então, a gente tem aí uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque a pele é o nosso principal marcador. Quando você quer saber se alguém está bem ou está mal, você começa avaliando a pele. E também quando você está feliz, a gente olha e diz: "Eita, Gisele, está feliz, né, está com a pele boa, o que será? e que será?". Então acaba que a pele é sim um reflexo, ele é um grande mapeador daquilo que está acontecendo intrinsecamente. Então, nada mais interessante do que você conhecer o seu material de base, né. E juntando tudo isso que você falou e pegando o gancho, a gente criou, né, vai estar lançando nos próximos meses um curso de gerenciamento de pele com a doutora Gina, que vai ter todo são 6 meses, né, um aperfeiçoamento, um masterclass de 6 meses, para estudar tudo isso que ela falou aqui e muito mais com relação ao gerenciamento de pele, desde a anatomia, a fisiologia, cosmetologia, eletroderapia, a parte de tratamento, avaliação, Fármaco, prescrição estética, prescrição intercorrências. tudo isso em um curso com 120 horas. Ah, Gisele, quem pode fazer o curso? Profissionais que trabalham com estética avançada e harmonização facial ou corporal, certo, gente? Então, assim, se gostou do assunto, se vai refletir a respeito da importância que é o gerenciamento de pele para você ter um resultado melhor e mais seguro e mais duradouro para o seu paciente, né? E evitar suas dores de cabeça, intercorrências. Entre em contato com a gente, o link vai ficar aqui na descrição. E muito obrigada por nos ouvir. Gente, sem contar que o curso tem um selo Integra de qualidade, né, gente, porque aqui o trabalho é muito sério. Trabalhar com a Gisele é um prazer enorme pelo ser humano que ela é, mas também pela empresária que ela é muito séria e ela é da área da saúde, então isso faz toda a diferença no resultado que a gente entrega para você como profissional que está começando ou que já está no mercado de trabalho e quer melhorar os seus resultados. Então quer ter um trabalho excelente, diferenciado, então vem para o curso de gerenciamento de pele, onde você vai conhecer pele do jeito que você nunca viu. Então você vai vir comigo e juntinhos a gente vai desvendar os mistérios da pele para entregar os seus resultados melhores possíveis. E no mais é agradecer, Gisele, a participação, que venha outros resultados e outras temáticas para a gente debater aqui de forma bem agradável, como foi esse podcast. Beijão, com certeza. Até mais, gente. Tchau, tchau.